Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. E hoje nós vamos iniciar a nossa playlist de redes de computadores. Então, sem mais delongas, vamos nessa. E como já estamos acostumados, primeiro a teoria e depois a prática. Então vamos lá, IP. IP é o protocolo responsável pela identificação do dispositivo conectado à rede. Já o endereço IP é uma sequência de números separados por pontos, ou seja, é um código. Certo, pessoal? Mais uma observação: quando se fala IP, muitas vezes está se referindo ao endereço IP, que é exatamente o código que é utilizado nesse protocolo IP. Mas relaxa, você vai já ver isso na prática. E o MAC, ou o endereço MAC, é um endereço físico, pessoal. Também é um código, mas ele é diferente do código anterior, pois esse código ele é único e é gravado pelo fabricante na hora da fabricação daquele hardware. Posteriormente, iremos utilizar bastante nessa playlist, então já fica a dica. Mas hoje vamos priorizar o IP. Então vamos lá, vamos ver tudo isso na prática. Inclusive, vamos ver dois comandos muito utilizados em redes de computadores. Como já fizemos outras vezes, hoje também vamos utilizar máquinas virtuais. Porém, dessa vez nós vamos ter duas VMs rodando ao mesmo tempo. Uma das VMs eu configurei com o IP 192.168.0.13 e a outra eu configurei como 168.0.14. Então vamos para a prática. Então vamos lá, pessoal. Percebam que aqui eu tenho duas máquinas virtuais. Uma eu criei o nome computador 1 e a outra computador 2. Então vamos abrir o nosso prompt de comando nas duas máquinas. Vamos lá. No computador 1, eu vou digitar cmd. Vou iniciar o prompt do DOS. No computador 2 também vou digitar cmd. Abro o prompt de comando e vou maximizar também. Percebam agora que estamos no prompt de comando nos dois computadores. E aqui nós vamos aprender o comando ipconfig. Então digitamos ipconfig e pressionamos Enter. E aqui podemos perceber que esse comando nos trouxe algumas informações. Dentre elas, a informação do nosso endereço IPv4, que é o que nós temos hoje. As outras informações nós estudaremos nas próximas aulas. Então, sabendo que o IP da minha máquina é 192.168.0.13, vou descobrir no outro computador. ipconfig. E agora, percebam que o IP dessa máquina é 192.168.0.14. Mas PR, como saber se esses computadores estão em redes? Pessoal, existem outras formas, porém nós temos um comando que testa a transferência de pacotes entre um computador e outro na mesma rede. Então vamos para esse comando. Esse comando é o ping, muito utilizado em redes. Basta eu digitar ping e o endereço IP da outra máquina. Nesse caso, 014. Percebam que quando eu pressionar Enter, ele vai enviar pacotes dessa máquina 1 para a máquina 2. Percebam ainda que todos os pacotes estão chegando e tendo retorno. Percebam que os pacotes enviados foram 4, os recebidos também foram 4, e não houve perda. Por questão de didática, vamos fazer o mesmo na outra máquina. Só que agora, 013. Percebam que aconteceu a mesma coisa. Foram enviados pacotes que retornaram com respostas OK. Então isso significa que as duas máquinas, computador 1 e 2, estão conversando entre si. Essas máquinas conseguem se comunicar. Mas uma observação, pessoal. Percebam que se eu tentar pingar uma máquina que não existe, vai me retornar um erro. Ele vai tentar disparar um pacote, porém ele vai dizer que o host de destino está inacessível, pois não vai haver resposta. Então o que aconteceu? Ele disparou um pacote, porém o host de destino não respondeu. Sendo assim, ele percebeu que aquele IP não está acessível.
Aquele host não existe. Percebam ainda que o meu host principal, ou seja, a minha máquina real, também tem acesso às minhas máquinas virtuais. Está na mesma rede. Então vamos tentar pingar o 192.168.0.13, que é o meu computador 1. Vai conseguir fazer o ping da mesma forma. Da mesma forma, se eu tentar fazer com o 014. E nas próximas aulas veremos muita coisa ainda. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. E como não poderia faltar, as nossas 5 questões da aula de hoje. Vamos fixar o conteúdo, vendo como tudo isso cai em provas de concursos públicos. Vamos lá? Questão 1. Um dos utilitários padrão mais utilizados em ambientes Windows é o ipconfig. Entre as informações fornecidas por esse comando estão: item A, os endereços IP dos computadores ativos na rede. E aí, pessoal, esse ipconfig faz isso? Não! Não, pessoal, existe um comando para isso, existe uma técnica para fazer isso, mas não é o ipconfig. Item B, o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão. E aí, pessoal, nós vimos isso quando digitamos o ipconfig. Então, provavelmente, essa seja a nossa resposta. Mas vamos ver os outros itens. Item C, o tempo gasto para transmitir um pacote IP até o roteador e o gateway padrão. Isso apareceu com o ipconfig? Não! Não, né, pessoal? Item D, o nome de um computador remoto a partir de seu IP e a máscara de subrede. Não! Não, né, pessoal? Então vamos conferir qual a resposta da questão. Como já imaginávamos, item B. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta o nome do endereço físico, que é atribuído por seu fabricante de uma placa de rede, seja ela para rede cabeada ou rede sem fio. E aí, pessoal, qual o nome desse endereço? Exatamente, pessoal, endereço MAC. Nós vimos isso na aula de hoje. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta o nome do utilitário que serve para testar a conectividade entre equipamentos. Que envia uma mensagem ICMP para um hospedeiro especificado e cujo hospedeiro especificado, ao deparar-se com a solicitação de eco, devolve uma resposta de eco ICMP. Pessoal, essa descrição está muito parecida com o que vimos na aula de hoje. Vocês recordam? Então vamos conferir. Exatamente, pessoal. Comando ping. Percebam ainda que o item A nós vimos na aula de hoje, mas o item B, item D e item E nós ainda vamos aprender. Vamos para a questão número 4. As redes de computadores permitem a conexão entre dispositivo e o compartilhamento de seus recursos. Nesse sentido, é incorreto afirmar ser um tipo de rede de computadores. E aí, pessoal, isso nós já vimos lá na playlist O Básico do Básico. Então essa questão é só para dar uma relembrada. E aí, escolha um item e vamos conferir. Exatamente, pessoal. WAN nós vimos. Wide Area Network. LAN nós também vimos. Local Area Network. E essa MAN? Essa MAN nós vimos que é Metropolitan. Esse C, pessoal, é nome de um personagem de filme. Não é rede de computadores. Então, vamos para a quinta questão. Os computadores comunicam entre si e com os demais meios de transmissão de dados, por meio de placas de rede, as quais possuem um número único, denominado... E aí, pessoal, acabamos de resolver uma questão e também vimos isso na aula de hoje, mas essa questão nos traz outras informações. Então, marque um item e vamos conferir. Como já imaginávamos, item C, endereço MAC. Mas o que significa endereço MAC? Endereço MAC é a sigla para Media Access Control. Então, se você visualizar essa informação em alguma prova, você já sabe o que é. Também vamos ver que o endereço www significa World Wide Web. O endereço IP significa Internet Protocol. O endereço de e-mail é um correio eletrônico. Então essa questão foi para nos trazer informações e para revisarmos assuntos também. E como não poderia faltar, o nosso versículo de reflexão da aula de hoje. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15,
Versículo 7. Percebam o quão forte é essa promessa de Deus para nossas vidas. Então reflitam nessa palavra, busquem a Deus, estejam sempre em Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.